Então, a tecnologia, né, ela nos ajuda a entender, será que eu tenho tudo que eu preciso realmente para produzir aquele item? E aí, quando a gente fala do ERP, ele consegue trazer essa visão para a gente, essa abrangência. Então, ao clicar, por exemplo, numa ordem de produção, após estar feito o planejamento de produção, eu consigo ver, nessa ordem de produção aqui, você vai precisar fazer 10 produtos. E esses 10 produtos, eu preciso de 10 embalagens, eu preciso de 10 quantidades específicas de algum item. Então, ele vai conseguir ali estar fazendo comigo essa gestão dos insumos, essa gestão do consumo. Coisa que se a gente não tivesse, situação essa, que a gente não tivesse um apoio da tecnologia, eu deveria estar, então, todo dia com um papelzinho, algum insumo. E aí, quanto é que tem hoje de tal material? Planejamento de produção. O que é, como fazer e o que é importante saber a respeito disso? É exatamente esse tema que a gente vai tratar nesse vídeo do quadro Palavra de Especialista, produzido pela equipe do blog industrial da Nomos, o maior portal sobre assuntos relacionados a indústrias do país. Eu sou a Rafaela Barreto e aqui com a gente, a nossa convidada do dia é a Aline Mello, que ela é engenheira de produção e é especialista em engenharia de processos industriais. É ela que vai contar aqui para a gente um pouco mais sobre planejamento de produção. Aline, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, obrigada pelo convite. É uma honra estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada por ter aceito estar aqui com a gente, com a audiência e a equipe do Blog Industrial da Nomos. Para a gente poder iniciar, eu queria que você comentasse sobre qual é a importância no resultado geral de uma produção na etapa de planejamento. O quanto o planejamento influencia no resultado daquilo que está sendo produzido? Então, a etapa principal, né, da entrega da produção é, de fato, o planejamento. É quando a gente lembra, né, lá do PDCA, então o Pzinho ali, em algumas metodologias, inclusive, quando a gente olha para aquele círculo do PDCA, o P é sempre maior, tá em destaque. Porque ali é onde a gente ganha o jogo. Quanto melhor tem o meu planejamento, maior, mais assertividade eu vou trazer nas minhas entregas. E com a produção, com a manufatura, não é diferente. Então, assim, quando a gente fala, né, o planejamento da produção, então, o que é que eu vou produzir? Quais são os insumos? Quais são as pessoas que eu tenho? É quando a gente olha para planejamento, né, é muito maior do que só, por exemplo, o tipo do produto. Mas o que é que vai ter ali? Precisa estar disponível para que eu tenha uma assertividade na minha entrega. Então, o planejamento, ele é, sobretudo, assim, aquilo que a gente, às vezes, perde mais tempo. Existe até, muitas vezes, a gente, com a pressa, né, com a corrida diária aí contra o tempo, às vezes a gente já quer chegar lá no finalzinho, já quer chegar na entrega e quer passar pouco tempo planejando. Mas aí o planejamento é a base de tudo e por isso que a gente precisa dar uma atenção muito maior para ele, para que a gente tenha assertividade, né, e o controle das etapas até o final do projeto, da entrega, enfim, da produção específica. Aí você chegou a citar aí o PDCA. Para quem está aqui nos assistindo que não Sim. conhece essa ferramenta, ela seria uma ferramenta que hoje em dia, principalmente, ela já existe, já está em execução há muito tempo, mas está cada vez mais disseminada dentro das indústrias, e não só da indústria, mas também pode ser aplicada em diferentes outros contextos, que ajuda ali no gerenciamento de tarefas, de projetos, e também tem outras aplicações, correto? Isso, exatamente. Então, hoje em dia, se você for olhar para todas as atividades, tudo você aplica o PDCA de uma forma indireta, muitas vezes, ou seja, você, eu vou fazer, pensa, né, ou se plan, pen- você acaba utilizando o PDCA de várias formas no seu dia a dia. Então, assim, microatividades, você só no sentido de, tipo, eu vou fazer tal coisa nesse dia aqui, eu pretendo obter tal resultado, e você checar, e você entregar e padronizar aquilo tudo ali. Às vezes você não está, de fato, utilizando a metodologia na forma padrão, mas de forma indireta, você está fazendo PDCA ali e não percebe, né? Ou seja, o PDCA está nos mínimos detalhes de uma fábrica. Então, por exemplo, você tem uma ordem de produção ali que você precisa entregar 30 tubos, que no meu caso, né, sou supervisora de produção numa empresa de tubos e conexões. Então, se você precisa entregar 30 tubos e você não tem os insumos corretamente para você fazer essa entrega, você não vai ser assertivo, né? Você não vai conseguir entregar para o cliente na data que ele espera.
Então, por isso que o planejamento ele precisa estar em todo o ciclo da cadeia, né? Em toda a cadeia de manufatura. Você comentou que o planejamento, então, é uma das partes mais importantes que se tem ali na produção para poder conseguir ter um resultado satisfatório. E queria saber de você, sob o olhar de uma supervisora de produção, o que não pode faltar dentro de um planejamento. Então, quando a gente olha para a produção, a gente precisa sempre explodir o produto, por exemplo, né? O que é que eu preciso para produzir esse produto específico? Então, eu preciso de uma pessoa, ou seja, de 2 pessoas, enfim, qual a quantidade de mão de obra que eu preciso para aquele produto? E aquele produto tem algum insumo, alguma coisa associada a ele, alguma coisa que precisa estar ali junto, ou seja, o que é que eu preciso trazer com o meu produto? Então, diariamente, essa é uma função do supervisor de produção, é quando você pega a ordem de produção e precisa identificar, eu tenho tudo aquilo que eu preciso para trazer esse produto nas especificações técnicas, né, e entregar esse produto com qualidade para o meu cliente. Então, esse planejamento ele é feito diariamente e a todo momento. Porque às vezes até você começa o dia tendo uma base de que vai ter todos os insumos, que você tem as pessoas, mas às vezes no meio ali do turno, no meio do específico hora de trabalho, você vai precisar liberar alguém, porque alguém está doente. Vai ter um risco de não ter um certo tipo de abastecimento para o seu produto. Então, tudo isso são riscos associados ali que podem ocorrer, né, na manufatura, na produção. Então você acaba tendo que olhar todos esses pontos aí ao longo do dia. E na sua visão, quais são os impactos positivos que se tem de ao ter um planejamento alinhado com o controle, ou seja, um controle que executa aquilo que foi planejado, e quais são os pontos negativos de ter um desalinhamento entre essas duas partes? O ponto positivo é quando eu vou ter uma maior assertividade na entrega. Então, por exemplo, eu preciso iniciar uma máquina na segunda-feira, preciso de X peças. 10 peças de alguma. Eu vou iniciar uma máquina na segunda-feira e preciso de 2 pessoas para realizar essa entrega e preciso de 5 materiais para serem entregues de insumos para aquela máquina. Então, você já tem um contato com a logística para saber se vai ser entregue, você já tem um conhecimento com as pessoas, se as pessoas realmente poderão ficar naquela máquina ali. E se está tudo certo, ou seja, não tem nenhum impedimento para você iniciar aquela linha na segunda-feira, um exemplo. Então, você meio que já fez essa análise com outros setores, se for o caso, internamente, identificou que tem tudo que precisa ser planejado. Então, você inicia, você tem mais chance, né? Ou seja, a probabilidade é muito maior de você iniciar e finalizar a entrega do produto. Diferentemente, quando você não tem. Então, assim, o impacto negativo é muito grande. Então, por exemplo, às vezes você precisa entregar um produto para um cliente, que ele é um produto, às vezes, que você, enfim, que a empresa precisa entregar, seja às vezes por um acordo comercial ou alguma necessidade que precisa de fato cumprir aquele prazo, por exemplo, para ser entregue na sexta-feira, e aí você não verificou se eu tinha os insumos disponíveis. Porque acontece muitas vezes a gente ter atraso em transferências, teve algum problema em relação à rodovia, em relação ao transporte, a falta de matéria-prima, o processo específico que eu exerço, o processo específico que eu atuo hoje, às vezes tem matéria-prima específica, que às vezes pode ocorrer um atraso. E se ocorrer esse atraso, o que é que eu faço? Então, quando eu estou em desalinhamento com a programação, com o meu planejamento, o risco de eu ter uma parada de linha é muito maior. Consequentemente, não conseguir entregar para o cliente. Então, quando você tem esse alinhamento, então você se antecipa ali aos problemas. Tudo que você precisaria ter ali, você já vai fazendo um checklistzinho para saber se você consegue iniciar a máquina, por exemplo, no dia especificado e fazer a entrega correta ali para o cliente. Tá, então, quais são os pontos positivos, né? Quando você consegue atender com assertividade, porque vai estar todo mundo envolvido. E o ponto negativo é que é um alto risco, né? Um risco super elevado quando a gente pensa na entrega ao cliente e na satisfação também. Porque às vezes, outro ponto, né? Quando a gente não está alinhado com o planejamento, às vezes a gente acaba fazendo item que não precisa, a gente acaba fazendo itens que não têm uma saída comercial. Então, tudo isso impacta financeiramente para a unidade, né? Para o negócio, de fato, para a sustentabilidade do negócio.
Certo, Aline. E como você comentou, várias frentes precisam ser avaliadas na hora de fazer um planejamento, como Sim, avaliação da parte de compras, logística, comercial, produção, aham, manutenção, a parte de gerenciamento de pessoas, RH, como férias, por exemplo, tudo isso precisa estar sim. ali envolvido, na hora de fazer um planejamento. E aí eu queria saber de você quais são os principais desafios em justamente fazer essa união entre tantos interesses dentro de uma mesma fábrica e também os interesses da alta gestão, os interesses externos, como dos fornecedores, dos próprios clientes, do mercado. Os desafios são enormes, assim, por exemplo, quando a gente olha para a manufatura, muitas vezes a gente, em uma fábrica, principalmente, a gente precisa várias, como são várias áreas, cada uma, assim, elas convergem para a mesma entrega, mas tem necessidades e públicos diferentes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito que é o meu dia a dia realmente, assim. A gente tem às vezes a venda de um produto que é um produto que tem pouca venda, ou seja, é um produto específico. São itens como a gente chama de classe D. Então, se a gente faz, se a gente tem um pedido de 10 peças de item classe D, não faz sentido, vamos dizer assim. E esse item é um item caro, ou seja, não faz sentido para a companhia específica eu ter aquele item parado no meu estoque. Se é um item que eu não tenho um grande número de vendas e se ele tem um alto custo financeiro. Então, a ideia é que o cliente peça, por exemplo, 10 peças, eu só produza 10 peças e faça a entrega. Só que para fazer esse item específico, são itens que dão um certo tipo de que são dispendiosos assim na sua fabricação. Então, para a produção, o que é melhor? Eu fazer mais desses itens, porque eu já vou estar com esse item em máquina, ou seja, eu já vou ter feito um setup, ou seja, preparado a minha máquina para receber esse produto. Então, para a produção, qual seria o melhor cenário? Eu fazer muito mais do que 10, para garantir que esse produto não venha entrar novamente na minha linha de produção. Porém, quando você olha para a companhia, né, para a fábrica, não vai fazer sentido eu deixar aquele mesmo produto no meu estoque porque ele custa alto. Tem um custo alto ali de estoque. Então, como é que você faz o alinhamento, né, entre o comercial, entre o planejamento, entre a logística e a produção? Então, assim, a gente precisa ter muito equilíbrio no sentido de entender aquilo que é muito bom para a produção, mas também olhar aquilo que é muito bom para todas as áreas, né? Então, é trazer todo mundo para a mesma página e entender. Será que a gente não consegue realmente verificar se o comercial não consegue vender mais do que desse produto para que a produção consiga fazer mais e a gente, de fato, consiga manter? O que o cliente pediu, a gente consegue entregar. Mas será que a gente não consegue aumentar, tipo, essa quantidade de peças que vão ser produzidas na fábrica? Então, é um trade-off que precisa sempre ser feito entre as unidades, ou seja, entre as áreas, para que a gente consiga minimizar os desafios das áreas, né? Porque o ideal é sempre que a gente venda mais. Mas nem sempre produtos específicos a gente consegue ter uma demanda muito grande e uma saída muito grande assim para a fábrica, né? No sentido de ser um produtos fáceis, vamos dizer assim, de produzir. Às vezes são produtos dispendiosos para fazer e que de fato não tem muita demanda. Então, muitas vezes, para ter uma noção assim, nem compensa a fábrica fazer, porque é um recurso tão dispendioso que precisa entregar, sabe? Precisa pegar tantas vezes pessoas, precisa ter um planejamento tão grande que às vezes não é vantagem, ou seja, o custo-benefício até não é vantajoso para a fábrica fazer, dependendo da quantidade. Só que aí eu deixo de entregar para o meu cliente, a gente precisa atender. Então, por isso que tem sempre esse tipo de análise. Ah, esse item aqui é um classe D, mas eu consigo fazer um pouco a mais dele, vamos fazer. Ou não, aqui então a gente vai precisar esperar um pouquinho mais, colocar um pouco mais de pedido para a fábrica conseguir fazer. Então, esse é o maior desafio, porque dependendo do processo, a gente tem itens que vão para a máquina, né? Ou seja, que precisam fazer tem um tempo longo em relação a setup, em relação a recurso, que não compensa. Então, todas as áreas, aliás, precisam estar juntas assim no mesmo objetivo, entendendo o que é bom para a companhia, né? O que é bom para a fábrica, o que é bom para a manufatura, enfim, logística, toda a cadeia ali, né, de suprimentos,
Porque sempre tem áreas que serão mais favorecidas, às vezes em algum ponto do que outras, mas todas precisam entender, precisam entregar o que precisa para o cliente, né? Fazer o atendimento ao cliente. E ter esse ajuste de todas as áreas pensando em prol de um único Sim, objetivo realmente é desafiador, porque, num dia a dia onde todos os colaboradores, os gestores de cada parte, de cada setor daquela unidade têm os seus próprios objetivos, suas métricas, suas metas, ainda que sim, haja objetivos maiores, né, que são macro para toda a empresa, tem também aqueles que são segmentados, então realmente é desafiador. E pegando o gancho isso. sobre o que pode falar. Não, isso mesmo, assim, que, como você comentou, né? Existe um propósito maior da fábrica, né, na companhia. Será que naquele momento, por exemplo, o atendimento ao cliente, ele é muito mais importante do que toda a alocação de recursos na fábrica? Então, depende muito ali do momento e você precisa sempre estar inserido naquele contexto, olhando todas as frentes, né? Não só, eu vou ter uma perca de produção, mas o meu cliente é o mais importante. Eu vou fazer a entrega para ele porque eu sei que depois, futuramente, terão outros pedidos. Então, né, ou seja, não, nem sempre a solução vai ser a mesma em todos os casos e mesmo o processo. Então, você precisa estar bem de olho ali o que é que de fato é o mais importante naquele momento para a sua empresa. E pegando o gancho da sua resposta, Aline, você comentou que vários pontos precisam ser analisados para você entender a performance de um determinado produto ou qualquer outro ponto dentro da fábrica, como avaliação do tempo de setup, a frequência em que aquele pedido ele é feito, né? Também o tempo em que ele vai ficar no estoque, o custo disso e vários outros pontos. E aí a minha pergunta para você dentre todos os números que podem ser avaliados, principalmente aí na sua função de supervisora, por exemplo, dentre todos os indicadores, quais são aquelas métricas principais que você não pode tirar o olho do seu dia a dia? Então, quando a gente fala de processo, eu hoje trabalho com três metas assim que são super importantes, né? Que estão ali no meu top 3, que é a produtividade, o atendimento ao plano de produção, refugo, que é aquilo que, por exemplo, é descarte, né, para a empresa, ou até um reprocessamento, dependendo do processo, mas é aquilo que de alguma forma sai fora das especificações, né, solicitado ali para cada produto, e a variação peso, que é aquilo quando eu entrego muito mais do que as minhas especificações, né, ou seja, o cliente não paga por uma quantidade a mais. A gente é que por algum motivo ali em relação ao processo foi um pouquinho a mais e que não precisaria. Então, esse para mim é o top 3. Só que esses são quando a gente olha muito manufatura. Então, o indicador que eu falei para vocês, o primeiro, que é o atendimento ao plano de produção, ele é o que faz o link com o comercial, vamos dizer assim, com o planejamento, com a logística. Porque se eu atendo o meu planejamento ali de produção, não tem como eu não atender a entrega, porque a gente faz o planejamento de produção justamente levando em consideração os itens negativos, ou seja, são aqueles itens que de alguma forma a gente não tem estoque que segura ordens de venda, ou seja, são aqueles que o cliente deixa, né, de levar para casa um produto porque precisa levar esse em conjunto, ou porque de fato acaba não completando a compra porque falta um produto específico. Então, quando a gente faz o planejamento da programação, né, a programação da produção, tem que olhar esses itens negativos, né, e entender ali também aqueles itens que, eu estou numa demanda específica, né, por alguma sazonalidade em algum período, eu vou precisar mais desse item do que no outro por um histórico em relação a alguma curva de demanda. Então, para fazer essa análise, eu sempre preciso olhar todos esses casos, assim, em relação à programação, né? Para fazer a programação, e aí esse indicador do atendimento se eu atendi a minha programação, ele já mostra para mim que eu vou ter um bom atendimento ao cliente, porque eu estou seguindo ali exatamente o que o cliente está puxando, né? Ou seja, o que é que o comercial está pedindo. Eu fiz uma venda de 1.000 peças aqui. Se eu entregar as 1.000 peças no atendimento à programação da produção, na minha aderência ao plano, eu vou conseguir entregar o que o cliente precisa. E refugo e variação peso são os outros dois indicadores que estão totalmente relacionados a custo da fábrica. Quando a gente olha para refugo, a gente fala muito dependendo do processo específico, você não consegue reaproveitar aquele material, né, aquele produto. E dependendo de algum tipo de processo, você consegue até fazer um reprocessamento
Porém, refugo, seja aquele que você reprocessa ou não, sempre vai ser custo. A única coisa que você vai fazer é diminuir um pouquinho em relação ao custo. Porque quando você reprocessa algum material, você está gastando energia elétrica, você está gastando também, ou seja, a mão de obra de pessoas que poderiam estar ali fazendo o produto, né? Ou seja, você ao invés de fazer o produto pela primeira vez, ou seja, sai certo pela primeira vez, você está precisando fazer todo um reprocesso, né? Ou seja, toda uma nova cadeia para poder sair o produto. Então, hoje, no processo em que eu atuo, que é o processo de extrusão, é possível fazer um reprocessamento em relação ao refugo. Porém, a empresa também tem custo. Custos menores quando a gente compara com o indicador de variação peso, já que a variação peso ele não tem mais volta, né? Ele não fica na empresa, ele vai com o cliente a mais ali no produto. Então, esse já é uma perca direta. Ou seja, o custo da variação peso para uma fábrica, ele é muito maior porque você não consegue reprocessar. Então, esses são os 3 maiores indicadores assim que estão diariamente comigo, que são atendimento ao planejamento da produção, atendimento ao plano, variação peso e refugo. E caminhando para o final aqui da nossa entrevista sobre o planejamento de produção, Aline, também pegando o gancho do que você disse a respeito de Sim. criação do plano de produção, avaliação de métricas, geração de relatórios e outros pontos que a gente discutiu aqui nessa entrevista, eu queria saber de você de que maneira a tecnologia ajuda no seu dia a dia a executar o seu trabalho. Então, a tecnologia ela está inserida em todos os aspectos quando você fala do planejamento de produção. Por quê? Quando a gente tudo aquilo que o sistema, né, tudo aquilo na verdade que o cliente ele compra, né, da empresa em específico, ele aparece via sistema para mim, na verdade, como os itens negativos. E aí quando a gente vai fazer a reunião de validação do plano, que geralmente é uma reunião semanal, junto com o planejamento, né, o planejamento corporativo. E aí, ó, a gente precisa nessa linha específica produzir esse tipo de produto. E aí, quando a gente olha esse tipo de produto aqui, o que é que eu preciso para produzir nele? Ah, são diferentes tipos de anéis. Eu preciso de tal quantidade de matéria-prima. Então, a tecnologia, né, ela nos ajuda a entender, será que eu tenho tudo que eu preciso realmente para produzir aquele item? E aí, quando a gente fala do ERP, ele consegue trazer essa visão para a gente, essa abrangência. Então, ao clicar, por exemplo, numa ordem de produção, após estar feito o planejamento de produção, eu consigo ver, ó, nessa ordem de produção aqui você vai precisar fazer 10 produtos. E esses 10 produtos eu preciso de 10 embalagens, eu preciso de 10 quantidades específicas de algum item. Então, ele vai conseguir ali estar fazendo comigo essa gestão dos insumos, essa gestão do consumo. Coisa que se a gente não tivesse, situação essa, que a gente não tivesse um apoio da tecnologia, eu deveria estar, então, todo dia com um papelzinho, algum insumo. E aí, quanto é que tem hoje de tal material? Tem os 10 que eu preciso para fazer ou não? E aí, quando a gente tem esse cadastro, né, ou seja, essa gestão dos insumos, com a tecnologia nos ajudando, então, quando eu tenho um apontamento, por exemplo, da saída daquele produto de fábrica para o cliente, ele automaticamente o sistema já diz ali, ó, você entregou os 10 para o cliente, ou seja, eu não tenho mais aqueles 10 insumos, porque agora a gente fez a junção ali, né, dos insumos com a matéria-prima, transformou no produto para o cliente, e agora você precisa, inclusive, se você quiser produzir, né, aquele outro produto, você vai precisar fazer uma nova compra de matéria-prima. Então, assim, coisas que demorariam muito mais tempo para a gente controlar, demoraria muito mais, precisaria até de mais recursos, quando eu digo de mão de obra, para verificar, enfim, a pessoa está ali com um papelzinho entre áreas, entre uma área e outra, verificando, a gente ganha esse tempo gigante e traz mais assertividade, né? Porque deixa de ser a pessoa ali conferindo, fazendo uma contagem manual, para passar por uma contagem automática que a gente sabe que tem muito mais assertividade. Aline, muito obrigada por compartilhar aqui com a gente um pouco da sua experiência e da sua visão a respeito da criação de um planejamento de produção. Eu agradeço em nome de toda a equipe do Blog Industrial e também da nossa audiência que nos acompanha. Bom, muito obrigada, agradeço o convite e estou à disposição caso alguém precise tirar dúvidas, enfim. Se você gostou dessas informações que você assistiu aqui nesse vídeo da nossa entrevista Palavra de Especialista, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e também de deixar o seu comentário. Até a próxima!